Eu venho aqui à tribuna, senhor presidente, para esclarecer, né, e trazer alguns subsídios a essa casa a respeito do veto ao projeto 0030, que trata da redução das margens de APP na legislação municipal. Pois bem, antes é necessário um breve esclarecimento, né, uma breve digressão a respeito da legislação ambiental. Algo muito rápido. O Código Florestal, a Lei 12.651, ela estabelece no artigo 4º as metragens das áreas de APP dos cursos d'água naturais. E ali tem uma regra que, do curso d'água até 10 metros de largura, você tem que deixar, né, respeitar 30 metros de APP. De 10 a 50 metros de afastamento do curso d'água, de largura, você tem que deixar um afastamento de 50 metros. E a regra, assim, continua, né, aumentando progressivamente essa margem. O Superior Tribunal de Justiça, após muito debater e após afetar essa matéria para um julgamento único que seja aplicado no Brasil inteiro, ele estabeleceu o seguinte, que essas metragens do Código Florestal, elas se aplicam tanto a áreas urbanas quanto a áreas rurais. E então, dirimiu, né, resolveu aquela discussão que tinha, se o Código Florestal só se aplica em área urbana, só se aplica em área rural, e aí o STJ definiu, pacificou essa situação. Aí, o Parlamento Nacional, a Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei, de autoria, inclusive, do deputado federal Narci de Matos, aqui de Santa Catarina, uma proposta de lei alterando o Código Florestal, dando a prerrogativa aos municípios de legislar sobre os afastamentos de APP em área urbana consolidada. Então, a partir da Lei 14.285, de 2021, de dezembro de 2021, cada município ficou, né, com essa autonomia, essa prerrogativa, de legislar sobre margem de APP, de curso d'água, em área urbana consolidada, somente em área urbana consolidada. E a lei federal, né, que alterou o Código Florestal, ela traz alguns requisitos, né, de como que os municípios devem elaborar as suas leis, né? Como um dos requisitos é a elaboração do diagnóstico socioambiental. O diagnóstico socioambiental é um estudo técnico, né, que vai apontar as características daquele núcleo urbano, as características daquele curso d'água, eventuais áreas de risco, eventuais áreas passíveis de deslizamento, desastres e por aí vai. Além disso, além da elaboração desse estudo técnico, que a lei federal exige, tanto o diagnóstico quanto o projeto de lei tem que ser encaminhado previamente ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que dê, né, a sua colaboração, né, e ajuste e aprovação. Quando essa casa, né, ela aprovou o projeto de lei complementar 0030, infelizmente esse estudo não foi feito e também, infelizmente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente também não se manifestou previamente a esse estudo. E mais, os demais requisitos da lei federal, infelizmente, acabaram também não sendo atendidos, né? Em especial, a observância das diretrizes do Plano de Recursos Hídricos, do Plano de Bacia, a não ocupação de áreas de risco ou desastres, né? Então, o que se observa é que a lei municipal aprovada aqui pela Casa, ela é importante, ela é necessária, porém, infelizmente, os requisitos, né, necessários para ela não foram realizados antes, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que a lei municipal, o projeto aprovado, ele estabelece de uma forma estanque, né, ou seja, 15 metros, redução de 15 para 30. Só que os locais, eles mudam, né, as características de cada região mudam, né? Então, há locais que 15 metros é ok. Porém, há locais que dá para reduzir ainda mais, para 5 metros, ou até para 2 metros. Tem outras áreas passíveis de risco, inundação, que é possível até
que 15 metros seja pouco, que é possível deixar uma metragem ainda maior. Então, esse é o segundo ponto que deve ser observado, que é importante para que essa casa analise. Ou seja, reduzir 15 metros de forma linear, uniforme para todo o município, ou avaliar cada núcleo urbano, cada região, se a região central tem que ter uma posição diferente de outra região. Então, isso tem que ser avaliado, porque, como eu disse, tem áreas que 15 metros ainda é demais, dá para reduzir ainda mais, dá para reduzir para 5 metros, o que beneficia e muito aquela área, aquele núcleo urbano. E, por fim, excelências, a gente entende que o projeto de lei, da forma como aprovado, ele pode afrontar o Código Ambiental, o Código Florestal, que trata, em âmbito nacional, dessas regras de APP, essas regras que são o parâmetro, é a norma base para aplicação depois, e para a elaboração das leis municipais em cada território. Então, analisando tudo isso, o prefeito encaminhou o projeto de lei para a Procuradoria, a gente elaborou um parecer após estudar não só esse caso de Palhoça, da lei aprovada aqui pela Casa, mas de outros municípios também. A gente analisou as decisões judiciais que já tem a respeito da matéria e a gente opinou ao prefeito que vetasse o projeto de lei e que a discussão continuasse na esfera administrativa, no Executivo, com a contratação de uma empresa técnica para elaborar o diagnóstico, que esse diagnóstico e o projeto de lei seja encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para aprovação, como determina a lei federal. Então, tudo isso a gente acabou deliberando internamente na Procuradoria, o prefeito vetou a matéria e hoje ela está para análise de vocês. E um ponto interessante é que, se o projeto de lei ele permanecer da forma como está, e se essa Casa derrubar o veto e promulgar a lei, a gente pode estar diante de uma insegurança jurídica, porque, invariavelmente, o Ministério Público ele observa a elaboração dessa lei, nós poderemos até ser instados a ter que ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, e isso, ao invés de trazer uma pacificação social, ao invés de resolver o problema da população, enfim, e de regularizar imóveis que estão hoje em APP pelo Código Florestal, isso pode gerar uma insegurança jurídica muito maior. Então, é importante, esse projeto de lei aprovado aqui, ele é de extrema importância, a gente aplaude o Parlamento, enfim, eu, pessoalmente, entendo como um projeto prioritário para o município, mas, infelizmente, a gente tem que cumprir alguns requisitos do Código Florestal, da Lei Federal 12.651, sob pena de, futuramente, a gente aprovar uma lei aqui e ela ter que ser questionada na Justiça e, eventualmente, até revogada. Então, basicamente, são esses os esclarecimentos que eu queria transmitir aqui aos senhores, sempre respeitando a autonomia e a soberania dessa Casa, mas são esclarecimentos técnicos e jurídicos importantes para a apreciação dos senhores. Basicamente isso. E agradeço demais pela atenção.